Bom, e após as manifestações em Brasília, Ibanez Rocha foi afastado do cargo de governador do Distrito Federal e o interventor Ricardo Capelli nomeado para o lugar dele. Além disso, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal julga a partir de hoje o afastamento de Ibanez por 90 dias. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Sávio Chalita, que é jurista e professor de Direito Constitucional. Muito bem-vindo, professor. Uma boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um prazer poder aqui tratar de um tema tão sensível que causa tantas dúvidas, né? Cada vez mais, infelizmente. Muito bem, tantas dúvidas, né? Há tantas medidas sendo tomadas com urgência. Eu gostaria primeiro de saber da sua análise sobre essa intervenção na segurança do Distrito Federal e também sobre o afastamento do governador Ibanez Rocha aí por 90 dias das suas funções. Bom, são duas decisões e dois caminhos que tratam de institutos jurídicos distintos, né? Começando até pela sequência, a primeira, que é quanto à intervenção. Então, a regra que a Constituição coloca, isso não é exclusividade do texto de 88, já é algo que nós temos desde o momento em que enxergamos a República como uma federação, é de que exista uma autonomia aos entes federados, ou seja, a União tem autonomia, os estados têm autonomia, assim como o Distrito Federal e municípios. Acontece que a Constituição, ela cria um mecanismo chamado Sistema Constitucional de Contenção de Crise, que vai trazer mecanismos excepcionais, ou seja, é exceção, para que se possa resguardar uma série de situações, de características, uma delas aqui seria a própria ordem pública. A intervenção federal no Distrito Federal, ela poderia acontecer, como de fato fez, em uma área específica, que é a segurança pública, ou poderia até mesmo, se fosse o caso, se existissem elementos para isso, de afastar totalmente o governo, o chefe do executivo, né, no caso agora vice do executivo, para que o governo federal tivesse essa ingerência total, né? Mas não foi o que aconteceu. Assim como já aconteceu no Rio de Janeiro, seja na segurança pública ou na saúde, como aconteceu em outros estados em outras ocasiões, houve essa intervenção apenas no campo da segurança pública. Então, essa é a primeira situação que nós temos, que o governo, então, o chefe de executivo, atualmente pela vice-governadora, ela fica responsável por todas as áreas, exceto no tocante à segurança pública, e aí você tem o papel do interventor, que responderá diretamente ao presidente da República, que fica no prazo aí estabelecido pelo decreto de intervenção, responsável por gerir essa área. E quanto ao segundo ponto, né, fala-se aí do afastamento. Existem várias questões a serem analisadas, não é uma análise simples, eu vou tentar trazer de uma maneira bastante objetiva, se é possível ou não o Supremo Tribunal Federal afastar o governador de estado. Veja, em regra, são dois pontos iniciais: a responsabilização criminal do governador e a responsabilização política. A responsabilização criminal envolve o crime de natureza comum, a infração penal comum. E para esses tipos de situações, de infrações, a competência de julgamento é do STJ. Então, o primeiro ponto estaria aqui, competência do STJ. E, num segundo momento, a responsabilização que envolve a chamada responsabilização política, pelos chamados crimes de responsabilidade, que, na verdade, não são crimes, são infrações político-administrativas, que podem se confundir com os crimes também, a depender de qual foi a conduta. Nessa situação, a competência seria da Câmara Distrital, ou seja, o equivalente à Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Então, duas responsabilidades distintas. Acontece que na situação que nós, lamentavelmente, pudemos observar aí no último domingo, a responsabilidade pode sim ser alcançada até o Supremo Tribunal Federal, aliás, a competência até o Supremo Tribunal Federal, por duas razões. A primeira, pois envolveria ali o inquérito dos atos antidemocráticos, que já é de competência do Supremo, né? Naturalmente o inquérito já havia sido instaurado. E a segunda situação, que se possibilitaria esse tipo de conduta, se dá por uma autorização do Código de Processo Penal. Nós temos lá alguns dispositivos, eu vou mencionar alguns a título de conhecimento, mas temos o 311, o 312, o 319, que vai falar sobre medidas diferentes da prisão, em razão de uma omissão, aí no caso do governador, seria um ato omissivo em tomar as decisões e medidas necessárias.
Enfim, de uma maneira bem objetiva, é um tema técnico, difícil de simplificar, mas seriam esses os pontos relacionados ao afastamento. Fast News voltando agora com os principais assuntos desta quarta-feira. A gente agora vai falar sobre essas manifestações em Brasília. O Ibanez Rocha foi afastado do cargo de governador do Distrito Federal e o interventor Ricardo Capelli foi nomeado para o lugar dele. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora novamente com o Sávio Chalita, que é jurista e professor de Direito Constitucional. Professor, quando já se sabe ou quando há evidências de ameaça a um presidente da República democraticamente eleito, como é o caso do presidente Lula, que atitudes podem ser tomadas legalmente? Bom, ótima pergunta, né? Quando nós estamos no campo dessas autoridades, as medidas são aquelas relacionadas ao preventivo que podem ser desenvolvidas pela inteligência do policiamento. No caso, nós temos aí 3 forças, não necessariamente as 3 de segurança, né, que estariam de alguma forma envolvidas. Existem regras de atuação, de competência, mas estaria aí, num primeiro momento, quanto ao aspecto físico da disposição dentro do território do Distrito Federal, seria das forças de segurança, na verdade não é chamada de forças, mas da segurança pública do Distrito Federal. Nós temos também competências que são relacionadas à polícia legislativa, às polícias internas das casas, né? E, em alguma dose, também Polícia Federal, Forças Armadas, como nós vimos aí nos desdobramentos dos últimos dias.